Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos mais uma vez, todos aqueles que estão presentes, todos aqueles que estão nos assistindo por vídeo. Uma honra estar aqui novamente diante de vocês para novo caminho, nova porção nesse dia, que o Senhor venha a derramar de bênçãos sem medidas sobre a vida de vocês, sobre seus familiares e tudo mais que vocês têm junto de vocês, para que realmente prospere o reino de Deus na vida de vocês. Hoje nós estamos com a porção Bamidbar, que significa no deserto. Mais comumente conhecemos como um livro de números, devido à Septuaginta, aquelas leituras, né, aquelas transformações, né, traduções, melhor dizendo, que no tempo do Alexandre o Grande, né, foram feitas. E aí ficaram 70, né, que aí deram como números, porque justamente a porção começa com os censos, como vocês podem ver aí, de toda a tribo levita. São feitos 3 censos, logo de cara nesse tipo de situação. E aí vocês realmente, né, vai do número 1, números 1 até 4:20, né, Haftarot de Oséias 2, de 1 a 22, e Lucas capítulos 11 e 12. Então nós vamos ver aqui que tem bastante informação sobre contagens, ou seja, Deus sempre vai fazendo o censo dele, porque ele quer ter sempre o controle do seu rebanho. Deus sempre faz isso, ele sabe todas aquelas ovelhas que ele tem no pasto. Afinal de contas, qual o pastor que não sabe o que tem no seu pasto? Quais são as ovelhas que estão com problemas, as ovelhas que estão com doença, qual é o pastor que não administra o seu rebanho. E o Senhor quis sempre saber, nesse tipo de situação, mostrando desde o princípio, com Moshe, com Moisés e com Arão, como deveria ser. E já no final ele mostra o nível de sacerdócio, daqueles que iriam levar a arca, que iriam levar os utensílios, aqueles que iam levar a tenda, que iam levar todas as coisas necessárias, ok? Para que se desse a peregrinação pelo deserto. O livro de Números é um livro dinâmico. Ele vai contar histórias, né, as histórias ocorridas dentro da movimentação de Israel. Nós vamos ver aí futuramente que vai ver a morte de Arão, né, a entrega final, no final do livro de Números, praticamente o Moisés já começando a se despedir, né, e aqui nós veremos também que esse é um livro que, digamos assim, é o último livro de Deus, quando Deus fala. Então está sempre sendo colocado aqui, cada porção é Deus disse, Deus falou, Deus coloca nesse tipo de situação para Moisés, ok? Já o próximo livro, que é Devarim, ou seja, como conhecemos como Deuteronômio, já é o próprio Moisés relatando tudo aquilo que aconteceu nos 4 livros, onde todo mundo fala que seria a lei, né? Um livro conhecido como lei. E é esse livro que os reis tem sempre debaixo do seu travesseiro, na sua cabeceira de cama, e por aí que nós vamos estar sempre lendo em cima disso. Porque o livro de Deuteronômio ele faz uma revisão geral, onde Moisés, já tomado pelo próprio Espírito Santo, quando ele aprende, digamos assim, já aprendeu, né, digamos assim, o convívio constante com o Espírito Santo, a conversa com Deus, onde praticamente ele já está num nível muito acima, muito superior, né, até o que nós temos hoje aqui sendo praticado. E assim nós vamos perceber naquele livro o quão é importante nós nos relacionarmos com Deus. Tá? Mas agora nós vamos ver de forma dinâmica como o povo de Israel tropeçou, caiu pelo caminho, se perdeu pelo caminho e temeu as grandes cidades e os homens de grande estatura, chamados gigantes, né? Mas nós vamos criar um pouco mais de foco aqui em Lucas, que é o nosso grande objetivo, porque vem informações
valiosas e preciosas. Se nós pegarmos esses dois capítulos, podemos passar desapercebido em várias situações. Como nós falamos na porção de semana passada, há muito sendo colocado em vários lugares, em casas, nas igrejas e tudo mais, como eu falei, como o próprio Espírito Santo revelou na semana passada. Há muitos que se colocam como está escrito. Então isso aqui é regra. Isso aqui é uma lei. Um mandamento. Então eles começam a engessar o entendimento também. E isso é um problema sério que nós temos hoje em dia. São anos e anos, né? Se nós contarmos que a partir do século III, o que nós conhecemos hoje como cristianismo, né? Que quando foi revelado, né? Dado a oportunidade de parar a perseguição, e o cristianismo, né? Se tornou a religião a ser seguida, né, pelo Papa Constantino na época, né? Então nós temos aqui, durante 300 anos, fomos perseguidos e conhecidos como um povo do caminho, porque seria aqueles que se baseavam naquilo que o Senhor Yeshua, ou o Senhor Jesus, nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com base nisso, é que foi chamado, ficou conhecido como o povo do caminho. E a partir de então, do século III, né, vendo essas perseguições e vendo que era uma oportunidade, e aí Papa Constantino instituiu em Roma inteiro o cristianismo. E assim acabou-se, delimitou-se um pouco da perseguição. Mas aí o cristianismo se tornou perseguidor das outras religiões, das outras filosofias. Onde teve, que nós conhecemos, né, como as Inquisições, é uma grande vergonha, da página do cristianismo, digamos assim, da filosofia, né, que instituiu a Inquisição. Houve caça a mulheres que verdadeiramente eram cheias do Espírito Santo, mas foram consideradas bruxas. Se nós começarmos a colocar também situações como Martinho Lutero, também foi perseguido pela mesma filosofia, porque ele estava sendo o protestante com relação àquilo que vinha sendo narrado, e aí nasceu toda uma outra situação. Calvino ajudou nesse ponto, e é nisso que nós temos que nos pegar para justamente buscar o quê? A verdade. Então, quando nós colocamos aqui Lucas, capítulo 11 e 12, vão nos dar fundamentos de uma série de coisas que não devemos olhar como uma lei, mas sim como realmente um ensinamento de transformação, para que nós olhamos aquilo e falamos, espera um pouco, qual é o fundamento disso? Qual é o ensinamento disso? O que o Senhor quis dizer? Como Ele mesmo coloca, eu falarei por parábolas. Ou seja, a maioria das coisas que o Senhor colocou, o Senhor Jesus, o Senhor Yeshua, colocou, são parábolas. Somente aqueles que são capacitados terão capacidade realmente de compreender, interpretar e auxiliar
no entendimento. Então nós temos situações, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Lucas capítulo 11, ok? Vamos lá, versículos 1, de 1 até 4, né? Quando as pessoas falam, ensina-nos a orar. Quando ele fala isso, quando falam isso para ele, eles estão querendo colocar como os discípulos de João aprenderam a orar conforme João. Então nós queremos aprender a orar. Então o que o Senhor nos coloca não é simplesmente o que nós conhecemos como um Pai Nosso, de repetição. Mas sim um Pai Nosso do entendimento do que quer dizer. Quando ele diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O que ele quer dizer com isso? Que a vontade de Deus tem que ser soberana à nossa própria vontade. Veja bem, hoje nós temos uma desvirtualização em muitos cultos, que nós observamos, não estamos criticando, mas precisamos abrir um alerta da compreensão. Você já percebeu? Vamos tocar novamente nessa mesma ferida. Cultos de riqueza. E é até meio difícil falar sobre isso, porque está tão dogmatizado. Igreja que não oferece hoje um culto de riquezas, ninguém vai. Ninguém aparece. Se tornou um padrão. Se vocês prestarem atenção, se tornou um padrão. Mas só que, dentro da palavra de Deus, principalmente no livro de Provérbios, na sabedoria de Salomão, a riqueza de Deus não é ouro, não é prata, é conhecimento, é entendimento, sabedoria, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí entrariam essas riquezas materiais. Se nós observarmos, quem é o Deus do dinheiro hoje? Não é Deus. Não é o nosso Senhor que nós conhecemos. O Deus do dinheiro se chama Mamon. Por isso que nós vemos aí muitas perdições. Tudo gira em torno do quê? De dinheiro. E quem é esse Deus do dinheiro? Mamon. Porque a riqueza de Deus é com que você ande nos caminhos dele pelo entendimento, pelo conhecimento, por sabedoria. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas hoje, os cultos vêm dizer que você vai ser rico. Mas é uma riqueza material. Ainda há pouco tempo atrás, teve um desafio de pessoas do altar falando que você sairia dali do culto com uma Lamborghini, que você sairia com um iate, se você fizesse os votos de fé, as ofertas, né, aquelas coisas todas, vinculado a um pacto, que você seria abençoado com esses bens materiais. Você poderia comprar com todo tipo de dinheiro, porque Deus te colocaria. Isso não tem muito tempo. E ainda continuam fazendo
outras peripécias, obviamente. Há transformações da vida financeira. Vida financeira automaticamente cai no dinheiro. Hoje, a dependência do dinheiro, onde todo mundo busca dentro de uma igreja a solução espiritual para isso, não está em Cristo. Porque Cristo sempre fala que os ricos não herdarão o reino de Deus. Está claro isso. Quando ele mesmo fala que não se passará o rico por um buraco do orgulho, mas sim um ímpio, um iníquo, como um camelo. Então veja bem, hoje se oferece muito cultos financeiros, em busca de dinheiro. Então são cultos para Mamon. E não para o verdadeiro Deus vivo de Israel. O nosso Deus vivo de Israel, ele vai te tornar próspero. Ele vai te dar riquezas. Mas você tem que agir como o 1 Tiago. Peça sabedoria, mas peça com fé. Porque se você tem sabedoria, tem discernimento, tem entendimento, tudo isso pela fé, você vai saber receber tudo e multiplicar, e ser muito próspero. Não vai faltar nada na sua casa que você não precise. Vai até sobrar. Vai ficar que nem o ensinamento do Senhor com aquele servo que ganhou lá as 5 moedinhas, o de 3 moedinhas e o de 1 moedinha. Lembra dos talentos? O que investiu 5 ganhou 5 mais e devolveu 10. O que tinha 3 devolveu 6. O que tinha 1 não fez nada. Não se fez nada. Dormiu. E ele mesmo fala. Até nisso tem que ter inteligência, tem que ter conhecimento, tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento do que fazer com aquilo que Deus está te dando. Então, quando você ora ao Senhor e Ele quer que você tenha prosperidade, mesmo você andando num deserto, como está a vida de muitos hoje, nós vemos igrejas nesses cultos repletas, abarrotadas de gente com problemas econômicos. E não é por causa de política ou por causa de sistema de governo, só isso aí não. É porque falta discernimento do que fazer com o que tem. Eleva-se um grau de endividamento porque não sabe administrar o crédito que teve. Por exemplo, cartão de crédito. Isso é uma arma. Isso é uma arma. Ah, eu gasto no cartão, depois eu vejo como eu pago aquela coisa. Ah, vou parcelar, vou isso ou aquilo. Mas são os piores juros que você existe. Faça numa necessidade de emergência. Mas você tem que entender por que você chegou nesse grau da emergência. Porque você contou que você iria ser ressarcido, você estava na esperança de que a pessoa que você estava tentando ajudar se sensibilizasse e viesse a te ajudar a recuperar esse tempo que você estava investindo, por exemplo, levando comida para casa, às custas do cartão de crédito, para que ninguém passasse fome.
ou que realmente você fez uma despesa sem, tipo, acima daquele teu orçamento. Ah, vou comprar o celular de última geração. O seu salário é 2.000, mas o celular vale 5. Pago a perder de vista no cartão de crédito. Aí você é mandado embora. E você não tem como pagar mais. Mas você recebia 2. Mais indenização, isso não vai chegar nunca no valor que você tem que pagar para o seu celular. Faltou o quê? Discernimento. Faltou entendimento. São essas coisas que te levam aonde? No deserto. E aí no deserto, você começa a contar o quanto falta, o quanto você tem, o quanto sobrou. Não estamos fazendo contas aqui do que nós temos de pessoas. Você não faz a mesma coisa quando o teu orçamento aperta. Você não sai fazendo um censo do quanto você tem, do quanto você pode contar. Então quando você começa a orar e falar, Pai nosso que estás no céu, santificado sempre seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É vontade de Deus que você esteja passando por uma provação de deserto? A culpa é de Deus? Ou a culpa é sua mesmo? Que não quis andar e ouvir os caminhos dele. Uma vírgulazinha só. Se a gente pegar Lucas 11, 5 a 8, muita gente entendeu errado. E até algumas traduções de Bíblia que costumam colocar textos de perturbação, que vai importunar, né, a pessoa. Deus está ensinando hospitalidade. Isso tem que ser inerente de todo cristão. Pedir, será dado. O próprio Senhor fala, te pediu a capa dele. E hoje, as pessoas estão mais dizendo não do que tomam. E aí correm lá no culto, ouvem a palavra de Deus, com a promessa que você vai ficar rico, que você vai ser abençoado, que você é isso, que você é aquilo. Ele quer receber aquela bênção, mas não quer abrir mão de posses. Não quer. Por exemplo, nós estamos na campanha aí. Nossa página, tem lá uma paginazinha que chama Reformas. Nós estamos fazendo uma grande reforma aqui. Nós estamos pedindo realmente a todas essas pessoas. Pedindo. Mas não é para nós. Para a casa de Deus. Para ajudar na casa de Deus. Nós temos lá um orçamento estimado. Para poder deixar isso aqui em condições. É óbvio que para muita gente é muito dinheiro. Mas não é de uma vez só que nós vamos fazer tudo aquilo. Se cada semana tivermos aqui R$1.000, R$2.000, ela vai andando essa obra. E com a ajuda de todo mundo, ela vai se realizando. E nós estamos aqui lutando para isso. Nós estamos pedindo de verdade. Não é para nosso benefício, mas sim para o seu. Será uma casa onde você está abençoando as futuras vidas que virão aqui. E aí que está a diferença. É aí que está a diferença. Você está abençoando vidas. É essa a vontade do Pai? Que você abençoe vidas? Não estou falando de dinheiro que está custando o seu bolso, porque você já olha
E já, Mamon já entra na conversa. Não, não vou dar. Já entra na conversa. Já no seu ouvido. Mas Deus está falando para você. Abençoe. Abençoe a minha casa. Abençoe aquelas pessoas que virão aqui ser abençoadas. Se hoje Ele está te abençoando, te gerando multiplicações, para que você ouça essa palavra, você imagina a porção dobrada sobre a tua vida? Não é promessa minha, é promessa dele. Assim está escrito, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. E a vontade dele é de derramar bênção sobre a tua vida. Não de que você seja um juiz dominando a palavra de dele, nada disso para julgar todo mundo. O próprio filho negou que quer ser juiz. Porque ele sabe que é pesado. O jugo é pesado. O jugo do juiz é pesado. Se ele levar a ferro e fogo o que está escrito na palavra, nós não cumprimos. Nós estamos sempre escorregando. Mas mesmo assim, ele nos dá a oportunidade. Seja hospitaleiro. Se te pedirem no meio da madrugada, dê. Ajude. Ajude quem precisa. Outro exemplo que ele nos dá, de 9 a 10, perseverança em pedir. Mas peça com fé. Não peça de qualquer jeito, não. Peça com fé. Peça realmente do fundo do teu coração, porque você precisa daquilo. Não somente por uma necessidade pessoal, mas que a partir dali você pode abençoar a vida das outras pessoas. Há pessoas que se comprometeram inclusive conosco. Foram abençoadas grandemente. Empresas que estavam até com problemas econômicos e problemas até com o fisco. Bastou presença. Bastou só a presença. E Deus abençoou e deu livramento. A empresa se equilibrou, resolveu seus problemas, quitou suas pendências e acabou próspera. Está próspera. E aquelas pessoas que receberam a bênção, que se comprometeram com o Senhor e não cumpriram, caíram. Resolveram novamente seguir os caminhos do Senhor, tentando outra oportunidade. Se vão ou não honrar o que se comprometem com Deus, o problema da pessoa com Deus. Se ela quiser se manter no ar, e em direção para cima, ela vai honrar aquele compromisso que ela assumiu com Deus. Não é comigo. Comigo ninguém tem compromisso. Isso eu quero deixar claro. Ninguém tem compromisso comigo. O compromisso com o Senhor. É com o Senhor. Eu não peço para ninguém me sustentar. Não peço para ninguém me dar valores. Não peço. Quem vai é o Espírito Santo tocar a vida de cada um. É assim que funciona. Eu não sou peso para essa igreja. Jamais serei, se Deus assim permitir. Porque tudo é conhecido por todos. O que acontece aqui dentro. Aqui é prestado contas de tudo, como é feito aqui.
Tudo é contado aqui. Tudo realmente tem significado. Tudo tem direção. Tudo tem destino. Ainda mais agora, com essa grande reforma para ser feita, no qual nós estamos convidando todas as pessoas de bem para este caminho. Então venham a fazer parte. Venham a fazer parte. Como justamente nos versículos de 11 e 13 de Lucas 11, ele vai falar sobre paternidade. Paternidade espiritual. Vocês estão vendo como mesmo no jogo de palavras que ele usa, ele está usando o que está oculto ali dentro. Nesse ensinamento que ele nos fala. Essas são algumas pinceladas que ele nos dá. Depois do 14 em diante, ele nos ensina administração e dá uns puxão de orelha nos administradores daquela época, que tem mania de jogar peso nas costas dos outros. A culpa nunca é do sacerdote, já perceberam? Cristo ensina muito sobre isso. A culpa nunca é do sacerdote. Só que quem recebe o dízimo, quem recebe a oferta? Quem não presta contas para a sua congregação. Aqueles que são peso. Que diz que você está afastado do caminho do Senhor. Que diz que você não tem fé. E por isso que a coisa não chegou lá. Não é isso? Mas e ele? Prestou contas do que você ofertou? Está dinheiro na obra. Na obra de Deus. É fácil. Jogar na conta, obras de Deus, obras do Senhor, lá que seja, está lá. Joga tudo lá. Mas o que compõe essa conta? Como a gente sabe muito bem de contabilidade, nós podemos colocar da seguinte forma. Dentro de um plano de contas, quando você faz auditoria, todas as contas têm que ter o sentido dela existir e o que tem dentro daquela conta lançado. Não é simplesmente chegar lá e vai jogando naquela conta. Porque quando se faz auditoria, precisa saber que grupo que ele pertence, por que foi criado, tudo isso aí. Então a conta, quando joga obras de Deus, tem que ser muito bem explícita. E não assim de uma forma genérica para cada um. Eu comprei jornal, comprei isso. Mas para que se fez o jornal? Para distribuir lá no presídio, para distribuir lá nos hospitais, para distribuir... Peraí. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Essa semana eu estava vendo uma igreja dizendo que deu, acho que, salvo engano, 20 toneladas de alimento aí num estado aí. No estado. Falei, pelo tamanho da igreja, 20 toneladas não é nada. Pelo tamanho da igreja, que eu sei que é grande, talvez a maior que tem no Brasil, 20 toneladas não é nada para ela. É troco. Então a gente começa a pensar o seguinte: se é uma igreja que promete tanta prosperidade, tanto crescimento, por que só tem 20 toneladas de alimentos? Por que só leva pouca quantidade de alimentos? Se você fala em 20 toneladas, 20 mil quilos e isso e aquilo, uma cesta básica, se a gente começar a analisar só pelos produtos, uma cesta básica deve estar em torno dos seus 40 quilos, mais ou menos. Mais ou menos. Faz a divisão. 20 mil quilos por 40. Não é muito. Quantas cestas básicas vão dar
para um estado inteiro. E não é um estado de referência tão grande assim também. Se, digamos assim, 40% da população do estado vai nessa igreja, alguma coisa está errada. Nem todo mundo que frequenta ajuda na obra de Deus. E é isso que Deus vem falando há muito tempo. Não é a oferta que nós estamos pedindo no altar, não. Não é o dízimo que a maioria fica cobrando aí, parece até agência de cobrança, empresa de cobrança. Mal você já chega, já está com o envelope na sua cara. Ei, Deus nunca cobrou nada, não. Nunca cobrou, nunca instituiu cobradores. Porque tem que ser dado com alegria. Tem que ser dado porque o Espírito Santo te tocou para dar. E não pela emoção, como muitos fazem. Olha, você põe 20 aqui e Deus vai te multiplicar para 60, 70, 80 vezes mais. Isso não funciona dessa forma. Quem entra nessa situação é mamon. Ele vai te dar alguma coisa para você cair no engodo, ou é verdade. Eu dou 10, dou 20, e aí chego lá, dou 50, 60, aquele negócio. Oh, cuidado, hein? Abre o olho. Esse mamon não está entrando na sua vida, para que depois lá na frente você caia. Você confia tanto que está recebendo, que é onde mamon entra. E você perde a fé. Então, caminhar no deserto, tem que tomar cuidado. Porque o deserto é uma área ruim. Nada prospera. Mas o povo atravessou, sendo alimentado por Deus. Então, se você hoje vive num deserto, confia em Deus. Se você está numa situação econômica difícil, confia em Deus. Se torne dependente de Deus, não da força do seu braço. E não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai te levar cada vez mais para o fundo, para o abismo. E o abismo já está em polvorosa. Já está se levantando contra a nação. Basta ver o que nós estamos presenciando desde o meio do ano passado até hoje. Vai completar um ano. Que o abismo vem falando para o mundo inteiro. Isso, se nós olharmos ainda, mais um pouquinho para trás, alguns anos, pandemia, esse tipo de coisa, as situações imputadas pelo próprio homem, o que é isso? Senão o próprio abismo, como diz o livro de Salmos, como diz o livro de Provérbios, o abismo está se levantando. O abismo está realmente em polvorosa, porque está chegando o tempo. Está chegando o tempo. E são esses sinais que as pessoas ficam pedindo, cadê o sinal, cadê isso, cadê aquilo? Não é essa lua ficar vermelha, não é isso. Não, são esses sinais tão simples, que as pessoas não olham, não associam dentro da palavra de Deus aquilo que realmente precisa acontecer. Nós precisamos passar por um tempo de tribulação. Vocês olharem. Porque nós temos que olhar uma situação, embora seja lá no capítulo 15 de Lucas, mas já vou trazer hoje para vocês um breve ensinamento. Lá no capítulo 15 de Lucas, logo no começo, nos primeiros versículos, o Senhor nos ensina sobre a ovelha perdida. Prestem atenção nesse ensinamento. Quando ele diz
Se num rebanho de 100, presta atenção, rebanho de 100, como nós falamos aqui, o Senhor toma conta de suas ovelhas. Então ele fez o censo, para que realmente se conscientizasse de quantas pessoas haviam dentro da congregação de Israel. Ok? Então o nosso Senhor deu lá um exemplo simples. Se dentro da congregação eu tenho 100 ovelhas e uma se desgarra, função do pastor correr atrás dela. Ok? E quando a encontra, obviamente nós vamos celebrar de todo bom gosto. Ok? Mas tem uma situação, hoje em dia, que muitos se colocam como ovelhas, que pertencem àquele rebanho. Só que aquele negócio, hoje a igreja é aquela porque eu gosto daquele pastor como ele fala, então eu pertenço àquela congregação, assisto, mas mesmo assisto pela televisão, porque lá ele mora lá no Paraná, lá em Santa Catarina, lá no Nordeste, mas eu gosto do jeito que ele fala. Então eu congrego lá e eu ouço a pregação dele na televisão. Isso hoje virou moda. Ok? Mas não frequenta uma igreja fisicamente. E o Senhor quer um relacionamento físico. Ele não quer relacionamento virtual. Ele quer físico. Ele quer que haja o quê? Amor entre todos os participantes. E você não manda o amor virtualmente. Isso é mentira. Amor virtual, esquece. Esquece. Tem muitos aí. Mas eu comecei virtualmente e me casei. Mas teve que ter um relacionamento físico antes. Ela não casou olhando pela internet. Tem que estar presente. Senão, como é que você gera? Começa por aí. Então, essas ovelhas, supostas ovelhas, que servem àquela congregação e que resolvem, de repente, dar uma voada, né, uma caminhada lá pelo pasto, vamos ver como é que é, vamos ver as outras igrejas, vamos ver esse, vamos criticar aquela igreja que não me dá atenção, vamos fazer isso. O que é isso aí? Não é ovelha, com certeza. Isso é bode. Isso é cabra. Esses animais não aceitam serviço. Não se dobram para Deus e para ninguém. Não reconhece a autoridade necessária para a cobertura espiritual. Porque se acham que podem tudo, do jeito que elas querem, pelo mundo. Não são ovelhas de nenhum rebanho de Deus. São bodes e cabras do rebanho do mal. Vivem do jeito que quer, reclamam de tudo, e estão sempre dando chifrada ou escoiciando alguém. Os outros que têm que servi-las, porque se colocam numa posição de ovelha, mas não dão dano, não produzem nada, não geram uma carne, fazem nada. Simplesmente reclamam como bodes e cabras de tudo. E ainda defecam no prato que comem, na mão que ajuda a alimentar. Levantam o que não precisa ser levantado. Criticam e julgam, mas não olham a si próprio. Como um bode, como uma cabra. Se vocês olharem os animais, eles trabalham dessa forma. Enquanto a ovelha abaixa a cabeça e sabe quem é a mão que alimenta, que lhe deu substância, que lhe dá o bom solo fértil, que lhe trouxe alimento,
para que ela se alimentasse quando não havia pastagem, quando não havia quem a mantivesse no pasto. Isso é a ovelha que reconhece o seu pastor. Bode e cabra vão reclamar de tudo. Comem qualquer coisa que vem pela frente. Ainda reclamam do que comem. Ok? Se a gente pegar capítulo 12, vamos ver que é solicitado a própria vida. Lá no versículo 31. Quando você procura defender a sua própria vida, as suas próprias verdades, a sua própria razão. Como ele mesmo diz aqui, buscai o reino de Deus. E as demais coisas lhe serão acrescidas. Então você quer ser ovelha, ouvir o chamamento de verdade, andar dentro do rebanho de Deus, como uma ovelha, ou você ainda quer ter suas verdades e agir como um bode ou uma cabra dentro do rebanho? Cuidado. No deserto não significa que você, porque hoje está numa situação um pouco confortável, que você tenha saído dele. Mesmo, não se esqueça, que mesmo com Deus, dando água, alimento e tudo mais que eles lhe pediam, assim como foi colocado aqui, pedindo, né? Saiba pedir, né? Perseverando no que pede. Capítulo 11, versículos 9 e 10. Perseverar, eles pediram, eles tiveram, mas mesmo assim não saíram do deserto. Continuaram andando pelo deserto. Então não é só porque você está numa situação um pouquinho melhor hoje, que significa que você tenha saído do deserto. Preste atenção. Para que realmente você chegue a atravessar para a terra prometida. Mas chegar do outro lado, tudo depende de você entrar no barco e dizer: eis-me aqui, Senhor, como uma ovelha, e não como bode ou cabra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Que o Senhor venha realmente a derramar de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e realmente erguer uma coluna de fogo, uma coluna realmente dentro da tua vida, que te dê tranquilidade, sabedoria, entendimento e discernimento, para que tudo lhe vá bem. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Shabbat Shalom, meus irmãos. Que o Senhor os abençoe.